Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima em parceria com a Bayer. Vamos para as nossas atualizações climáticas desta semana aqui no Impulso Clima. Bom, a gente observa ao longo desses próximos dias instabilidades ainda sobre áreas da região sul do Brasil. No último final de semana nós tivemos chuvas sobre várias áreas produtoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E neste início de semana essas áreas de instabilidade se mantêm sobre áreas do sul, mas principalmente sobre áreas de Santa Catarina e do Paraná. O Rio Grande do Sul até pode ter algumas pancadas de chuva, se a gente observar aqui principalmente o modelo europeu, ele coloca ali a possibilidade de ocorrência de algumas pancadas de chuvas, porém já bem mais irregulares e em baixos volumes. A tendência de que essas áreas de instabilidades avancem pela região sudeste e região central do país novamente a partir de meados dessa semana. Então, neste início de semana, áreas de São Paulo, Minas Gerais, grande parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, tendem a ter o tempo um pouco mais aberto com aquelas pancadas de chuvas de final de tarde. A partir de amanhã, essas áreas de instabilidade já aumentam um pouco sobre áreas do sudeste, mas essas chuvas ainda acontecem na forma de pancadas irregulares. No entanto, a partir do dia 18, dia 19, a gente observa um novo sistema avançando aqui pela Argentina, que vai avançar novamente sobre algumas áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul, mas passa muito rapidamente pela região sul. E aí a gente vai tendo novamente a formação de um corredor de umidade sobre a faixa central do país. Então, a partir ali do finalzinho dessa semana, a gente está falando por volta do dia 19, ali entre quinta e sexta-feira, a gente já começa a ter mais chuvas sobre áreas novamente de São Paulo, essa região de divisa entre Paraná, São Paulo, Minas, grande parte do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, aliás, chove de maneira um pouco mais irregular nesse início de semana, mas observe que nós teremos alguns dias com instabilidades na região, chovendo também sobre essas áreas. Mas observe que por volta do dia 19, esse corredor de umidade vai ficando novamente sobre a região central do país. Então, muita atenção nesse período ali entre 19, 20, 21, porque a gente pode ter mais chuvas persistentes sobre essa faixa central, passando aqui por Rondônia, Mato Grosso, Goiás, grande parte de Minas, novamente oeste da Bahia, Tocantins, grande parte do Pará e ficando um pouco mais estacionado sobre essa região. E aí a gente pode ter novamente um período ali de invernada. Esse final de fevereiro, início de março, ele sempre vem se mostrando com mais chuvas novamente na região central. Apesar de a gente ter um sistema avançando ali no finalzinho dessa semana, entre 22 e 23, sobre a região sul, se formando por ali, o que pode, inclusive, provocar algumas chuvas sobre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná novamente, esse sistema passa muito rápido, E aí fica bem mais concentrado sobre a região central do Brasil. Então, muita atenção com esse final de fevereiro e início de março, tá? Porque a gente pode sim ter esse período de tempo um pouco mais fechado, atrapalhando os trabalhos no campo na faixa sudeste e região central do país. No sul, durante essa segunda quinzena de fevereiro, a gente observa sim uma condição de chuvas um pouquinho mais frequentes. Nós tivemos chuvas nesse último final de semana, durante esse próximo final de semana algumas áreas também recebendo algumas chuvas, início de março a gente observa as chuvas retornando, mas sempre de maneira muito mais irregular, volumes mais baixos comparado à região centro-norte do Brasil, tá? Então, olha a semana entre 21 e 25 de fevereiro, como nós temos algumas chuvas acontecendo no sul, porém de maneira bastante irregular, que vai ser bem esse próximo final de semana, e depois, as chuvas mais estacionadas novamente sobre a região central, com destaque para algumas áreas de Minas, Espírito Santo, que podem ter volumes de chuvas acumulados bastante expressivos. Então, há um ponto de atenção até mesmo para a parte civil, porque os volumes de chuvas previstos são bastante elevados, tá? E falando um pouquinho ali da região do Mato Piba, a gente observa durante essa semana a possibilidade de chuvas que devem sim ficar um pouco mais concentradas sobre a região mais norte do Maranhão, norte do Piauí, até por influência aqui, da zona de convergência, que está um pouco mais sobre essa região norte aqui do Nordeste. Então, inclusive, áreas do Nordeste devem receber algumas chuvas durante esta semana, principalmente ali mais para o finalzinho dela,
São chuvas muitas vezes irregulares, em baixos volumes, mas que devem acontecer. Áreas do oeste da Bahia, chuvas ainda irregulares, o que beneficia os trabalhos de colheita lá na região, mas observem que durante ali a semana do dia 21 a 25, olha, com esses corredores de umidade mais voltados para essa região, novamente áreas do oeste da Bahia, a região sul do Tocantins voltam a ter chuvas. Não é uma ausência total sobre áreas do Maranhão e do Piauí, mas aí um período com chuvas um pouquinho mais irregulares, assim como áreas do Nordeste, ok? Em relação às temperaturas, a gente continua observando aí uma tendência de temperaturas um pouco mais elevadas no sul, até porque nós temos uma condição de chuvas mais irregulares, né, durante essa semana, então as temperaturas até sobem um pouquinho ali neste início de semana, né, principalmente nessa faixa mais oeste aqui da região sul, mas por enquanto nada muito extremo. O MS que segue com temperaturas um pouquinho mais altas, assim como áreas do Paraguai, extremo sul aqui do Mato Grosso. Mas depois, com chuvas, né, retornando a essa faixa central, elas voltam para um patamar um pouco mais de temperaturas um pouco mais amenas até nessas regiões, né? E Sudeste que segue com temperaturas bem amenas devido a essas chuvas frequentes, e a gente observa isso inclusive sobre áreas do Nordeste, né? Com chuvas um pouquinho mais frequentes nessa semana, as temperaturas ficando um pouquinho mais amenas. Por hoje é só, qualquer dúvida entre em contato aqui com a gente. Um abraço a todos e até a próxima! Você também pode resgatar serviços de clima com pontos Impulso Bayer. É simples e tudo pela plataforma Orbia. Não perca essa oportunidade. Acesse pelo link ou pelo código que aparecem aqui na tela.